Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, graça e paz a todos. A maioria das nossas dores como pastor não são necessárias. Existem dores que temos que passar, porque o amadurecimento, a maturidade ministerial, pastoral, vem através de dores. Não é só da prática, é da dor. Porque quando você supera uma traição, supera aquele cara que dividiu a igreja, quando você supera uma pessoa que você alimentou, tirou da rua, botou comida na mesa dele e depois ele sai mal, sai falando mal de você. Quando você passa por cima disso tudo, você conquista um nível de maturidade que a prática em si levaria anos para te ensinar. Um mês de dor vale por 10 anos de prática. O problema é que o ser humano, é claro, por instinto, foge da dor. A gente faz de tudo para não passar por um vale, para não passar por uma tempestade. A gente faz de tudo para fugir do único ambiente que não só nos amadurece, como também revela quem Deus é na nossa vida. Deus revelou o sobrenatural dele para os seus discípulos no meio de uma tempestade. No meio de uma transfiguração. É no meio de um lugar que você não imagina que Deus mostra como Ele é Pai para você. E você entende também a tua pequenez como filho, porque às vezes a gente, como ser humano, tem muita dificuldade de administrar autoridade e humildade ao mesmo tempo. Porque a vida pastoral traz autoridade sobre a vida de um homem. E como muitos de nós não fomos preparados para o poder, e a vida pastoral traz poder, traz autoridade, a gente perde um princípio importante que é a humildade. Então, às vezes, através da dor, Deus faz com que a gente recupere a rota que nos alinha com a vontade de Deus para o nosso ministério. Ou seja, você pode até alimentar algum tipo de orgulho, porque você não teve um diploma lá no mundo, mas na igreja você é chamado de bispo, de apóstolo, de teólogo, de alguma coisa, e aquilo infla você e a culpa não é sua. Que tudo aquilo que está dentro da igreja é o nosso mundo, a gente cria o nosso mundinho, e a gente acha que todas aquelas pessoas têm que estar submissas e são nossos devedores, e a gente começa, porque não lidou bem com a nossa dor, a também causar dores a outros. Isso é muito comum. Então, como eu sou frustrado, eu frustro a outros. Como eu sou ferido, eu firo os outros. E quando eu estou numa posição de autoridade, que é a posição que o pastoreio te dá autoridade, ponto final, te dá poder e ponto final. Muita gente tem clamado por avivamento, fala assim, vamos clamar por avivamento. Eu falei, querido, peraí, só um minuto. Você sabe o que o avivamento traz? O avivamento traz glória. Glória traz exposição. E a exposição é o maior ambiente de queda que existe. Então, antes da gente pedir glória, antes da gente pedir avivamento, a gente tem que ter certeza que nós somos boas pessoas, para estarmos afirmados que seremos bons líderes, bons pastores, e diante da exposição da glória não iremos cair. Então, antes de você pedir um avivamento, antes de você pedir algo tremendo de Deus na sua vida, você tem que estar certo que você é uma boa pessoa, que você superou suas dores, que você deixou as feridas para lá, que você aprendeu a viver em autoridade e em humildade ao mesmo tempo. É um desafio. Porque a autoridade geralmente vai expulsar a humildade se você realmente não for um pastor. O título não te faz pastor, você sabe disso. O chamado pastoral é o chamado mais nobre que tem aqui na Terra. Não existe no planeta Terra algo que seja mais nobre que ser pastor. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, de viajar o mundo todo, de conhecer pessoas de altíssimo calão. Por causa da minha profissão, eu acompanhei artistas, jogadores de futebol, tanta gente estratégica, e eu posso te afirmar, sem medo de errar, me escute como um pesquisador nessa manhã. Eu posso te afirmar que não existe uma missão, um chamado mais nobre do que o pastor, porque o pastor, além de cuidar da alma e da salvação de quem o escuta, de quem é apacentado por ele também é tudo ao mesmo tempo: psicólogo, pai, ajudador,
sociólogo, assistente social. O pastor é tudo ao mesmo tempo. Você não vai encontrar uma profissão no mundo que consiga fazer o que o pastor faz. Se nós tirarmos a igreja da sociedade hoje, esquece a religião, vou falar só socialmente. Se a gente tira a igreja, a prostituição triplica, o tráfico de drogas quintuplica, 5 vezes mais. O hebraico está muito fluente, né, irmãos? Então, às vezes você vai falar, o hebraico quer vir e tu tem que segurar e confunde. Meu Deus. Se a igreja sai da sociedade, acabou a esperança do mundo. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que igrejas são guiadas por pastores. E tem um dito evangélico muito comum que o pessoal fala assim, ó, a igreja somos nós. Não é assim? Quem é a igreja? Nós. Se a igreja somos nós, a igreja está bem ou está mal? Porque muitos de nós estamos revoltados, feridos, endividados, fora de princípios. Muitos de nós não sabemos lidar com a autoridade e o privilégio que o ministério pastoral nos traz. De tantas coisas sobre o ministério pastoral que eu poderia lhe trazer nessa manhã. Eu só tenho 3 horas, então eu só posso falar sobre uma coisa. Amém? Então eu quero falar sobre um assunto que Deus colocou no meu coração. Ontem eu estava buscando o Senhor. Eu falei, Senhor, de tanta coisa que eu posso falar, fala aquilo que o teu povo precisa ouvir. Porque a gente, como pastor, como pregador, a gente tem uma lista de coisas que a gente sabe falar. Mas tem coisas que Deus quer falar e não está na tua lista. E aí que você precisa saber se você realmente está conectado com os céus ou conectado somente com o teu conhecimento. E apesar do conhecimento ser insubstituível, tem coisas que só os céus vão poder conspirar ao teu favor. Tem coisas que só Deus vai poder fazer por você. Então a conexão, a sensibilidade espiritual tem que ser forte na vida de alguém que se diz pastor e cuida de pessoas. Então Deus me deu 25 versículos para ler. Esses 25 versículos compõem a carta do apóstolo Paulo a Filemão. E eu quero que você entenda, na minha forma de ver, o princípio mais básico e importante da vida pastoral, da vida de um líder. Paulo diz assim na carta a Filemão: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso querido e amado cooperador. Sublinha Paulo, Timóteo, que estão escrevendo a carta, e Filemão, que vai receber, que é um amado cooperador do ministério de Paulo. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de lutas, sublinha companheiros de lutas. E a igreja que está em sua casa, sublinhe igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações. Paulo está falando para Filemão que sempre quando ele vai orar, ele lembra do nome de Filemão em suas orações. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Sublinhe amor e fé. São as duas coisas que chamavam a atenção de Paulo. Filemão, na história, é um cooperador rico, bem-sucedido, da igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, é notável que hoje em dia pastor tem facilidade em lidar com pessoas bem-sucedidas. E muita gente, porque está ferida com o que fizeram no passado, não gosta de escutar falar de dinheiro, não gosta de ver o pastor andando com uma pessoa rica da igreja e falar que os pobres ele não anda, mas isso é porque você está ferido. Eu vou lhe explicar por quê. Porque é muito mais fácil andar com o rico do que com o pobre.
Você vai entender. Por causa de alguns princípios básicos, como a honra, por exemplo. Eu fui pregar essa semana num lugar, um rapaz rico da região pediu, por favor, deixa eu buscá-lo. Por favor, pastor, deixa eu buscá-lo no aeroporto. Deixa eu buscá-lo. Cheguei, ele foi me buscar. A primeira coisa foi, pastor, eu quero te levar para almoçar. O senhor mudou minha vida, a sua palavra e tal. Eu falei assim, mas o pobre às vezes não tem dinheiro para levar para almoçar. Mas também não pode vir te dar um abraço e falar o quanto você tem mudado a vida dele? O pai fala assim, esse pastor não vai abraçar não. Anda de avião, tem tal coisa. Isso que eu estou falando é pobre de cabeça, não é de bolso não. Porque a pobreza mais fácil de resolver é a do bolso. A da mente que é uma miséria para tirar. Mas é muito mais fácil, porque quem apoia o ministério, quem está do lado, são as pessoas às vezes bem-sucedidas que querem chegar, pastor, como é que eu posso te ajudar? Então não tem como julgar. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, eu estou falando que eu não julgo. Então, por acaso, Paulo tinha uma conexão com Filemão, que era um homem bem-sucedido. Mas quando ele lembrava de Filemão, ele falava assim, aquela conta no Banco Safra de Filemão, ai meu Deus, vai ser uma bênção para o ministério. Ele lembrava o seguinte, eu tenho escutado do teu amor e da tua fé. Amor e fé. Sublinhe. E para com todos os santos. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Porque nós temos grande alegria e consolação no teu amor. Porque por ti, ó meu irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Olha, no nosso linguajar carioca, apesar de eu morar em São Paulo, eu sou carioca, a gente fala assim, olha a moral que o apóstolo Paulo está dando para Filemão. Por causa de você, as entranhas dos santos são revigoradas. Ele está botando Filemão lá em cima, mas é porque vai vir uma pancadinha agora. O doutor Augusto Cury chama isso, é uma técnica emocional. O doutor Augusto Cury fala o seguinte em quase todos os seus livros. Você nunca pode chamar a atenção de uma pessoa sem primeiro abrir a mente dela com elogios. Isso é psiquiatria. Porque quando você critica uma pessoa, a mente dela se fecha no mecanismo chamado circuito fechado da memória. E não importa mais o que você fala, ela não está mais te escutando, porque a ebulição de sentimentos dentro dela faz com que ela fale, o que esse cara está pensando que é? Como é que ele fala isso para mim? E ela já não está mais escutando nada. Então como é que você prepara uma pessoa para a crítica? Querido, você é uma benção. Douglas, você prega muito. Essa barba está bem aparada. Já essa jaqueta vermelha, meu filho, temos que conversar sobre isso. Eu sei que o irmão é da liberdade, mente aberta. Mas aí você vem com a crítica agora. Entendeu? Mas primeiro eu falei que a barba estava bonita. E Paulo começa a botar Filemão lá em cima para usar o que hoje a psicologia chama de técnica. Mas desde os tempos antigos da Bíblia, Jesus já treinava seus apóstolos para fazer. Porque a ciência nunca vai revelar alguma coisa que a Bíblia já não tenha falado antes. Nunca. E diz o seguinte, versículo 8, pelo que ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente, contudo por amor peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo, um antigo servo escravo de Filemão, que saiu de forma feia do relacionamento com Filemão. Conhece Paulo em Roma. Paulo treina ele, discipula ele, ganha ele. E agora vai devolvê-lo para Filemão. Isso aqui dentro das nossas igrejas é quase impossível. Porque o tema de hoje, o tema da nossa palavra hoje é como lidar com pessoas. É o maior desafio do pastor. O pastor tem que ser especialista em duas coisas: em pessoas e em problemas. São as suas duas especialidades: lidar com gente e lidar com problemas. Se você sabe lidar com essas duas coisas, o resto Deus faz. Milagre é com Deus, sobrenatural é com Deus, cura é com Deus, você só precisa ter fé. Agora,
partindo de você, partindo de dentro de você, você vai ter que aprender a lidar com pessoas e aprender a lidar com problemas. Se você aprender essas duas coisas, já prepara para prosperar. A maioria das vezes você ficou sem dormir foi porque alguém da igreja te feriu. Foi porque um pastor abriu uma igreja do lado. Foi porque algum outro líder mandou uma indireta na internet. Foi porque alguém copiou um projeto seu. Sempre tem a ver com pessoas. Sempre tem a ver com pessoas. A gente não sabe lidar com isso. E aí Paulo vai se meter agora numa confusão entre pessoas. Fala o seguinte: agora que eu já te elogiei, agora que eu preparei seu coração, agora que você sabe que você é importante para os santos, agora que você sabe que pessoas são alimentadas através de ti, Filemão, eu te peço. Eu podia te pedir qualquer outra coisa. Paulo está falando o seguinte: eu vou gastar um cartucho que eu tenho contigo. Sabe isso que a gente fala de, poxa, eu não posso gastar esse cartucho agora. Eu posso falar com ele, eu posso falar com ela, mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, porque vai vir um pedido melhor, eu peço para o pastor Manguba. Eu sei que se eu pedir uma oferta de 1 milhão para o pastor Manguba, ele me dá. Amém? Quem crê? Ele crê, ele recebeu. Amém? A câmera filma, por favor, essa cena, para ficar registrado. Mas só que é o seguinte: ele pode me dar isso uma vez. E às vezes eu estou fazendo uma obra na igreja, falo, pô, pastor Manguba, me ajuda aí. Ele vai até me ajudar, mas é só dessa vez. Mas eu esqueço que daqui a 2 anos eu vou estar num outro nível de desafio, que aí sim essa oferta seria necessária, mas eu gastei meu pedido lá atrás. Então queimar cartucho é algo muito delicado. E Paulo está literalmente gastando um cartucho. Ele fala o seguinte: eu posso te pedir qualquer coisa, porque eu sei que você vai fazer por mim, mas o que eu quero te pedir mesmo é que você receba Onésimo. Porque presta atenção, pastor nunca gasta cartucho a seu próprio benefício. Toda vez que você vê alguém gastar cartucho para se beneficiar, não é um pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor fala assim: você podia fazer para mim, mas faz por Onésimo. Meu Deus. Eu cresci vendo meu pai, que é comandante dos fuzileiros navais, que era pastor de uma igreja pequena no Rio de Janeiro, abrir mão de várias coisas para ele, para poder ajudar os outros. Eu cansei de ver meu pai sair 3, 4 horas da manhã para ajudar alguém, para visitar o hospital. Eu vim de uma boa escola. Eu vim de uma escola em que a igreja não era grande, não era próspera, mas a gente realmente tinha um pastor. Ninguém que passou pela comunidade de Vila Cosme chamava a igreja pode dizer que não teve um pastor. Essa escola me ensinou algumas coisas e o livro de Filemão me alinha com isso. Paulo vai gastar o seu cartucho para ajudar alguém que ele estava discipulando, coisa que às vezes a gente não quer fazer, sabe por quê? Porque às vezes quem mais a gente discipula, quem mais a gente ajuda é quem vai enfiar a faca nas costas. E deixa eu te dar uma notícia, e vai mesmo. Se você não souber lidar com traição, se você não tiver acostumado com a dor, você não nasceu para ser pastor. Mas por que você sente a dor ainda? Porque você não entregou realmente a sua vida para o ministério. Porque quando você começa a viver para o ministério, já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E morto não sente dor, morto não se sente traído. Então por que você está se sentindo traído, com dorzinha, ferido porque você está considerando você, o teu ministério, e não as ovelhas são de Cristo, e você está só pastoreando enquanto o Supremo Pastor não se manifesta. Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, aí você vai receber a inacessível coroa de glória. Não pegue a sua coroa das ovelhas agora, porque o Supremo Pastor tem a coroa reservada para você. Segura! Aguenta! A sua recompensa não vai vir das suas ovelhas, que nem são suas, são de Jesus. A sua recompensa vai vir da mão daquele que morreu, ressuscitou. Naquele grande dia ele vai vir andando na sua direção e vai te chamar pelo nome. Você que cuidou das minhas ovelhas, você que abriu mão dos teus direitos autorais, porque tem gente que fala: esse projeto é meu, fulano está copiando meu projeto. Se você não abrir mão dos teus direitos autorais, você não é pastor. Você já viu um pastor falar comigo: olha, Thiago, um monte de gente copiando no Brasil, agora tudo é clube, tudo é inteligência, tudo é não sei o quê, porque eu comecei isso alguns anos atrás. Falei assim: glória a Deus, ninguém está me copiando. Eu acredito só que eu comecei uma nova sessão, uma nova estação. Tem que mais é que fazer. Porque se eu me achar dono, se eu achar que eu tenho os direitos autorais sobre o que Deus me dá, eu não posso ser pastor, eu tenho que ser empresário, registrar minha patente e batalhar pelo meu dinheiro.
Pastor dá vida pelas ovelhas. Pastor dá vida pelas pessoas. A pessoa ser feliz é mais importante que a felicidade dele. A pessoa crescer é mais importante que o crescimento dele. Esse é o pastor. E a nossa geração está carente de pastores. Nós temos grandes empreendedores da fé. E isso é muito bom, não é uma crítica, é bom. Tem que empreender mesmo. Grandes empreendedores da fé, pouquíssimos pastores. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Presta atenção. Existem pessoas que você desprezou porque naquela fase ele era o inútil. Existem pessoas que você mandou embora porque estava numa fase ruim. Naquela fase ele não prestava, naquela fase ele não era obediente. Mas agora Onésimo não era mais o inútil. Ele estava sendo útil ao apóstolo que mudou a forma de fazer igreja, que doutrinou o evangelho. Agora Onésimo não só era discípulo, mas era útil ao apóstolo Paulo. Mas antes ele era inútil para o empresário, para o empreendedor qualquer. Tem pessoas que são inúteis na tua mão, mas na mão de outros serão úteis. Então você tem que aprender a deixar ir. Vai ficar pior aqui a carta, porque... Calma aí, olha só. Deixa eu ler para você ver como vai piorar bastante essa situação. Meu Deus. Outro tempo ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. E eu te enviarei novamente. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas, como se fosse a mim. Eu bem o quisera reter comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas sem o teu parecer, Paulo, o apóstolo, vai pedir o parecer de um membro. Vai pedir o parecer de alguém. Porque ele deve obediência? Não. Porque ele sabe que relacionamentos são delicados. Ele sabe que se Filemão podia falar, agora está lá com a minha ovelha, está lá com o meu escravo, nem me ligou. E pior, fere teus filhos às vezes não querem mais servir a Deus, porque dentro da tua casa você ficou só falando mal de todo mundo. Ninguém deu oferta hoje, ninguém fez nada, não é possível. E aquele pastor que está me copiando, botou o mesmo letreiro que eu. E os filhos ficam escutando essa vida toda. Então isso que é o evangelho. Então isso que é servir a Deus, é reclamar o tempo todo, é ser ferido o tempo todo, é carregar essa cruz que ninguém consegue carregar. Não é isso que eu quero para mim não, você é empresário, você é cientista, você é médico, menos pastor. Quando eu boto meu filho para dormir, eu gravo o áudio, tem aquele sistema de gravação de áudio no celular. Meu filho tem 5 anos, José, e quando eu estou em casa eu adoro botar ele para dormir, porque ele começa a puxar uns assuntos muito engraçados, a gente começa a conversar com a luz apagada até ele dormir. E eu tenho um áudio gravado aqui antes de ontem, eu gravo muito esses áudios para ir escutando no avião, eu viajo muito, então estou sempre escutando os áudios dos meus filhos. E nessa conversa de antes de ontem, eu falei assim, filho, qual é a coisa que você mais ama no mundo? Ele está numa fase de futebol, a Copa do Mundo, ele só fala de Neymar, Cristiano Ronaldo, ele está nisso, negócio de videogame, compra camisa para mim, pai do Brasil, ele está naquela fase de menino e tal. Eu falei, qual é a coisa que você mais ama no mundo? Ele falou, pai, eu gosto de muitas coisas, eu vou gravar esse áudio para sempre, enquanto der, mas o que eu mais amo é te ver pregar. 5 anos. Porque na minha casa, e eu não sou perfeito, mas na minha casa a gente fala do evangelho, a gente não fala dos problemas do evangelho. Na minha casa a gente fala do amor de Cristo e não do ódio das pessoas. Na minha casa a gente ensina a palavra de Deus e não nas pessoas que estão feridas usando a palavra para seu benefício próprio. Às vezes a gente perde mais tempo falando do pastor que está fazendo errado dentro de casa, com a nossa esposa, com nossos filhos ouvindo, criando um modelo mental de negatividade na mente deles, do que ensinar o evangelho puro e verdadeiro para a nossa própria família através dos nossos exemplos. Sem o teu parecer, eu nada quis fazer. Ele vai fazer isso porque ele vai consultar Filemão, porque ele sabe que é delicado o relacionamento. O cara estava na minha igreja, depois vai para a igreja do pastor Josué. Ainda mais se for um bom dizimista, aí eu fico com raiva do pastor Josué para sempre. E aí o pastor Josué recebeu o cara. Como é que ele não me ligou, rapaz? Esse cara saiu daqui dando problema, como é que ele não me liga? É assim ou não é? Sim ou não, pessoal? Que susto.
Pensei que as 3 gerações de pastores da minha casa tinha acontecido diferente. Como é que esse cara recebe o cara saiu daqui dando problema? Aí vai lá na outra igreja e começa a ser uma benção. Você fala assim, que é isso? Nessa igreja pode tudo mesmo. É porque tem pessoas que não dão certo na tua mão, mas vão dar certo na mão dos outros. Você tem que se acostumar a isso. Mas tem pessoas que não vão dar certo lá, só vão dar certo aqui também na tua mão. Então fica tranquilo. Às vezes pela tua proximidade, pela tua forma de liderar, é difícil que tal pessoa com aquele temperamento, com aquela vida espiritual, com aquela fraqueza se dê bem contigo. Às vezes você não tem paciência para cuidar daquela fraqueza, então Deus vai mandá-lo para outro pastor. Aliás, você tem que lembrar que as ovelhas não são tuas, são de Jesus. E às vezes Deus fala assim, essa ovelha deixa que ele cuida, que ele tem mais experiência nessa área. E vai te mandar outras. E você está reclamando, vai embora, traidor. Deus, não, filho, estou te dando livramento, fica tranquilo, eu quero te dar descanso. Eu quero te dar paz, você não pediu paz? Tem uns 4 que eu estou indicando para ir para a família de Bar da Graça lá em... Vai ser uma bênção a sua vida, pastor José. Receba-os com muito amor. Peço que receba como se fosse a mim. É como uma carta. Vou te escrever a carta a Filemão, vou escrever a Josué. Olha só, sem o teu parecer, nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que agora o recebesses para sempre. Tem pessoas que Deus vai tirar da tua convivência por um tempo, para ser treinado por um apóstolo Paulo da vida. Porque você não teria condições de treiná-lo como o apóstolo Paulo treina, principalmente pelo teu envolvimento emocional com a pessoa. Filemão era patrão, era chefe, era empreendedor, e Onésimo era um escravo. É muito provável que ele não iria discipulá-lo com o amor e com a fé que Paulo fez. Mas só que como Onésimo se tornaria um homem útil, porque Deus já te viu no futuro, e é por isso que ele te deixa de pé, porque hoje talvez você não esteja bom, hoje talvez você não esteja aprovado, hoje talvez você não seja tão útil ou empreendedor, mas ele já te viu daqui a um ano. Então ele te bota numa escola para aprender e depois te devolve para o lugar de onde você saiu. E aí o apóstolo Paulo recebe ele agora para sempre. Porque por um tempo foi necessário que ele ficasse longe de você. Para agora ele voltar com as habilidades, com o coração, com a utilidade que vai fazer o teu ministério crescer como nunca antes. Recebe ele agora. Porque, versículo 16, mas não o receba mais como servo, mas acima de servo o receba como irmão amado. E agora ele vai mudar então o título de Onésimo, porque quem passa pela vida de um pastor tem a sua titularidade mudada. Antes você era escravo do pecado, agora você é filho amado. Antes você era mentiroso, agora você anda na verdade. Antes você era escravo, agora você é irmão querido. Fala assim, não receba mais ele como servo, receba ele agora como um amado irmão, especialmente para mim, quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, me tens por companheiro, versículo 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Agora ele vai partir para o constrangimento. Ele vai no amor, depois ele vai na crítica, volta no amor e agora vai no constrangimento. Se você me considera mesmo, recebe ele como se fosse a mim. Se, quando bota o se, é para constranger. Se você me ama, não vai para essa viagem, meu amor. Vocês já entenderam, glória a Deus. Deus fala com todos. A Julinha, minha filha, tem 9 anos. Aí ela chegou para o manager do nosso instituto, cuida de toda a parte do instituto, da agenda. Foi lá em casa tomar um café essa semana. Aí ela chegou para ele, falou assim, olha, queria falar contigo um minuto. Aí ele, opa, pode falar, Julinha. Cancela toda a agenda do meu pai de junho. Por quê? Porque esse mês ele vai ficar comigo. Se ele me ama. É muito forte, Brasil. Aí ela chegou no outro dia para mim e falou, pai, queria tanto ganhar um celular.
Rapaz, todo mundo tem meu celular, minhas amigas tem todo mundo tem celular. Eu falei assim, papai teve que cancelar a agenda toda de julho. Ela, pai, pode ir, né? Nada como um constrangimento para resolvermos as coisas. Versículo 17. Se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Versículo 18 é fortíssimo. E se ele te fez algum mal, se ele te deve alguma coisa, põe tudo isso na minha conta. Quais são os pastores que hoje estão de peito aberto para falar, quem te feriu? Meu discípulo, bota na minha conta, eu vou te pagar. Quem está hoje disponível para cobrir o erro dos outros, para resolver problema que você não criou? Quem hoje são os pastores que estão de coração aberto para dar vida pelas ovelhas? Não, ele errou no passado, eu cubro o erro dele. Eu não estou falando daquele infeliz que está sempre errando, sempre se mete em dívida. Tu vai lá, ajuda ele, ele vai lá, compra de novo no cartão sem poder. Não estou falando, esse aí deixa, entrega, como diz Paulo, de Alexandre Latueiro. Quem conhece a Bíblia pegou. Esse entrega na mão daquele primo que está rondando, vive de rodear a terra. Para quem não pegou o versículo, vai pegar essa. Se ele te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele não vai pagar não, quem vai pagar sou eu. Um pastor vive de relacionamentos, vive de lidar com pessoas, com problemas e resolver problemas. Se você acha que resolver o problema dos outros é muito pesado, entrega hoje o ministério nesse altar, passa a sua igreja e vai para a sua empresa, você vai resolver seus próprios problemas. Porque na igreja você vai ter que resolver o problema dos outros. Não tem outra opção. Eu não conheço outro caminho. E como eu te falei, me escute como um pesquisador nessa manhã. Eu tenho visitado as maiores igrejas do mundo. Por causa da nossa conferência de destino, dos nossos programas de atualização ministerial, eu tenho conversado com grandes pastores. Pastores que têm revolucionado a forma de fazer igreja no mundo. E a estatística não mente. Pastor sempre vai cuidar do problema que ele não criou. Pastor sempre vai cuidar do problema de outras pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa. Quem resolve seus próprios problemas recebe um aplauso. Parabéns, hein? Fez mais do que sua obrigação. Não fez mais do que sua obrigação. Agora quem resolve o problema dos outros recebe o governo. Quem recebe a liderança de bandeja do povo? Quem resolveu o problema deles. Se levantar. Por que a gente segura alguns ministérios na igreja? Porque se o cara que está sentado ali, que é um membro, começa a fazer milagre, começa a ajudar as pessoas, levando alimento na casa de quem está precisando, começa a dar uma palavra boa, o pastor aquele tem duas opções: sair fora e deixar esse cara assumir, ou falar que o Satanás está usando ele e expulsar da igreja. Só tem essas duas opções, não tem outra. Porque esse cara vai ser um problema para você. Por quê? Porque ele está dando resultado que você não dá. Alguns pastores já são inteligentes, pega o cara, ordena o pastor e fala: irmão, vai abrir um campo missionário que eu tenho para você lá em Parauebas. Cadê o pastor? Parauebas? Paraupebas. Vou mandar para lá, interior do Pará. Aleluia. É a única chance. Porque as pessoas dão a liderança para quem resolve o problema delas, e não para quem foi nomeado líder. Isso você vê em qualquer filme, qualquer livro de liderança. Eu começo a resolver teu problema, você começa a me dar a autoridade. Então por que pastor é um resolvedor de problemas? Porque a autoridade vem quando você resolve o problema de quem não consegue resolver. A sua ovelha chega na igreja todo enrolado, porque não consegue resolver aquilo que você, de longe, com uma palavra, com um conselho, consegue resolver. Quando eu estava arrebentado, quebrado, passando pela pior fase da minha vida, a empresa tinha quebrado, e antes de me dedicar ao ministério, eu era empresário, devendo milhões, numa situação dificílima, emocional, abandonado pelos meus amigos. Eu lembro que meu pai, meu pastor, ia lá em casa todo dia e falava assim: ó, vai dar certo, vai sair dessa situação, liga para aquele rapaz que você está devendo, eu vou ficar do seu lado. Sabe o que meu pai, que era o meu pastor, fazia? Só botava no meu ombro e falou: liga aí, eu estou aqui contigo. Aquilo me dava coragem de ligar para o credor e falar: eu não posso pagar agora, mas eu posso pagar em 7 vezes, em 8 vezes, em 10 vezes. Às vezes tudo que você precisa é de um pastor que bota a mão no teu ombro e fala: vai lá, liga, vai dar certo, resolve. Não foge do problema não, estou aqui para resolver contigo.
E às vezes a gente é mais fraco do que um membro, porque ele não foi no domingo de ceia, você fala, também não vou mais atender o WhatsApp dele. Você é mais fraco que o cara que faltou. Porque você não sabe passar por cima das fraquezas dele, em nome da grandeza do ministério que Deus te confiou. Se você não aprender a lidar com pessoas que vão sempre te deixar para lá, que vão esquecer, só vão te ligar só quando precisa, é isso mesmo, é só quando precisa. Se você não quer isso, desiste. Mas Deus vai levantar outros que vão te honrar. Para cada desonra, Deus te dá dupla honra. Você tem que aprender isso. Você tem que cumprir o teu ministério, continuar servindo as pessoas. E Deus vai mandar, às vezes, pessoas de fora para fazer aquilo que as pessoas que você está discipulando não fazem por você. Mas Deus é o teu pastor. Ele que não te deixa faltar nada. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado que você é obediente, eu te escrevo, sabendo que você fará ainda mais do que eu te peço. E além disso, prepara-me também pousada, porque eu confio que por causa das vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro. De novo aparece a palavra companheiro. Paulo ia sempre mencionando quem estava com ele. Quem eram os amigos, quem eram os companheiros de batalha. Sublinha Epáfras, meu companheiro, de prisão em Jesus Cristo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Sublinha esses nomes, por favor. Agora, você sabe o que é engraçado? Na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, se foi para Tessalônica. Vou reler o versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Tem gente que é teu cooperador na carta ao Filemão, mas em Timóteo já está te abandonando. E você não vê Paulo feridinho, porque Demas se foi. Só bota ele na história como aquele que deixou o ministério. Amou o presente século. Se você não souber lidar com pessoas que você deu amor, mas ele preferiu amar o mundo, você não pode ser pastor. Porque lidar com pessoas é assim. E Deus te amadurece através dessa dor. A maioria, a gente fala, por que o reino de Deus não se estabeleceu no Brasil? Porque a igreja evangélica pode estar bem no Brasil, o reino de Deus não está. Porque tudo é meu, tudo é isso. Nada é para o reino, nada eu vou fazer se eu não for ganhar. É o meu congresso, a minha conferência, a minha igreja, a minha placa, meu nome, meu isso, meu aquilo. Mas a gente sempre bota para dar aquela santificada, mas é tudo para a glória do Senhor. Mentira. Para a glória do Senhor é quando todo mundo ganha. Para a glória do Senhor é quando todo mundo é abençoado. É quando eu não tenho mais meus direitos autorais, não estou reclamando meus direitos. Todo mundo pode crescer em Deus, todo mundo pode prosperar da mesma forma. Eu sofri 30 anos para aprender coisas para que você não sofresse, porque tem pastor que fala assim, agora deixa ele passar pelo que eu passei para entender como é que é o evangelho. Tudo que Deus te permitiu sofrer foi para que teus liderados nunca passassem por isso. Toda a dor que você passou foi para que a tua família nunca precisasse passar por isso. Todas as dores ministeriais que você teve é para que todos os teus amigos, cooperadores no evangelho não passem por isso. A gente, pastor é a raça mais difícil de fazer amigos que tem. A gente escutou um grande pastor estrangeiro esses dias, e ele falou para o meu pai o seguinte: toda vez que um pastor te ligar, saiba que não é por amizade, ele vai te pedir alguma coisa. Eu estou há 3, 4 anos fazendo o que eu faço. Sabe quantas ligações eu recebi para perguntar se eu estava bem, se minha família está bem?
se meu casamento está bem, se meus filhos estão com saúde. Sabe quanta gente já me chamou para pregar na igreja e perguntou se eu estava com saúde para ir? Quase nenhuma. O pessoal quando liga é porque vai pedir. Estou falando de pastores. A gente não sabe ser amigo, porque a gente está ferido. A gente não sabe dar vida pela ovelha, vai dar vida por outro pastor que a gente vê como concorrente. Quem perde com isso é o reino de Deus aqui na terra. A gente não consegue fortalecer um ao outro. A gente não consegue ser amigo um do outro. A gente não consegue entender que essa ovelha vai dar certo na tua mão e não na minha, por mais que a tua igreja esteja na esquina. Eu tenho alguns amigos, como eu falei, não são todos, porque eu tenho alguns amigos ministeriais que me ligam, claro. E esses dias, 2 horas da manhã, meu telefone tocou. Era um amigo meu, pastor de uma grande igreja. Pô, Thiago, não aguento mais esse negócio de ministério, não. Pô, meu amigo de louvor saiu, foi para a igreja aqui do bairro. E não sei o que. Eu falei, e aí, pastor, qual o problema? Ah, pô, eu formei o cara. Agora o outro vai pegar a mamatinha, tudo pronto. Eu falei, pastor, é assim. Deus te usou para preparar ele, como Paulo preparou a Onésimo para Filemão agora desfrutar do filé, assim. Paulo plantou, Apolo que regou, porque Paulo não viu a colheita não, ele só plantou. Já tinha outro regando. Paulo já tinha subido, já tinha outro regando. Outro vai colher, mas quem dá o crescimento de tudo que você faz, que o da esquina faz, que o outro pastor faz, é o Senhor. A nossa confiança está em Deus. A nossa esperança está no céu. E porque a gente perdeu a esperança do céu e fixamos a esperança na instituição que a gente criou, a gente fica chateado com pessoas. Quer ver você nunca mais ficar ferido com alguém? Nunca mais? É um profeta chegar para você, um profeta que você confia e falar assim, daqui a 5 anos, nessa mesma data, Deus vai te levar. Irmão, pode acontecer um problema que for, que você vai estar assim, fala varão, pastor, estou saindo, vai lá campeão, rebenta lá. Porque quem sabe que vai morrer, não está nem aí para os problemas. Vai pular de asa delta, eu vou pular de asa delta, vocês tocam o culto domingo. Partiu! Hashtag partiu. Engraçado que com a gente é pior, porque a gente não sabe quando vai morrer. A gente pode morrer amanhã. E vivemos uma vida com dores desnecessárias. Levamos problemas para casa que não precisávamos levar. Destratamos pessoas que só estavam numa fase que eram inúteis, mas depois seriam úteis. A gente espera a misericórdia de Deus, mas a gente não é misericordioso. Seja amigo da misericórdia, você nunca sabe quando vai precisar dela. Tem gente que não tem misericórdia com aquele membro que errou 3 vezes, mas esquece que você no passado errou mais de 30. Se você não souber lidar com a fragilidade do ser humano, você não está habilitado ainda para ser um pastor. O ser humano vai sempre nos ferir, vai sempre deixar a gente de lado. Mas a nossa recompensa não vem do ser humano. E é isso que você precisa sair daqui entendendo. A recompensa de Paulo não ia vir de Filemão, ou de Onésimo, ou de Timóteo. Ele sabia para onde estava indo, ele sabia onde é que estava a recompensa dele, ele sabia onde é que estava escondido os tesouros, ele sabia onde estava a coroa. Quando você sabe quem vai te recompensar, o que o homem faz ou deixa de fazer não te atrai ou não te decepciona. Tem gente que se sente honrado porque ganhou uma grande oferta. E essa pessoa que fica honrada porque ganhou uma grande oferta, é mesmo fica decepcionada quando alguém não dá nada. Por quê? Porque a esperança nele está no que o homem pode dar. Uma vez eu tinha um desafio muito grande, pastor Josué. Eu fui pregar domingo numa grande igreja do Brasil, talvez uma das maiores igrejas. E segundo, eu tinha um desafio muito grande da Casa de Destino para cobrir financeiro. E aí eu cometi aquele pecado básico, que provavelmente você já cometeu. Glória a Deus. Deus é fiel, me botou nessa igreja domingo, que aí o pastor vai me dar aquela oferta abençoada, o material vai vender, e segundo eu vou cobrir esse compromisso. Irmão, foi um dia de chuva, um dia estranho, o estande ficou mal posicionado, não vendemos nada. O pastor no final falou: Deus te abençoe, muito obrigado por ter vindo pregar na nossa igreja.
Quando o pastor me dispensou sem oferta naquele dia, coisa que é rara acontecer, geralmente, graças a Deus o Brasil disso está treinado. Escutou, pastor José? Sabem honrar. Aleluia. Toca no teu filho hoje, Senhor. Você riu um pouco. Quando aquele homem me dispensou sem oferta, eu falei assim, eu errei. Na hora, o Espírito Santo me trouxe um temor. Eu falei, nossa, eu botei minha confiança no que ele podia me dar, por isso que não veio. Na hora eu me arrependi, falei, Senhor, isso não vai mais acontecer. E ao mesmo tempo veio uma alegria, porque eu falei assim, e essa conta vai estar paga amanhã. Porque se você falou comigo agora para me arrepender, é porque você já preparou a bênção de amanhã. Senão eu ia continuar cego. Fui para o aeroporto, na segunda de manhã. Estou andando no aeroporto. Eu escuto, Pastor Tiago! Pastor Tiago! E como eu sou muito reconhecido pelas pessoas, tem vezes que eu finjo que não estou escutando, porque eu estou cansado no dia. E tem gente que vem andando de 2 quilômetros, você tem que ficar esperando, o celular não está pronto, ela vai ficar, deixa eu ver aqui onde é que tira a foto, teu voo está indo embora, lá se foi meia hora para tirar uma foto, então às vezes eu fico, oh Jesus, me perdoa, mas eu vou fingir que eu nem escutei. E aí o pastor Tiago, quando eu olho para trás, está vindo um cara correndo assim, ó. Meu irmão está parecendo um campeão olímpico, vou até esperar para ver quem é. E João Pedro, pastor, graças a Deus te achei. Pastor, você não pode ir embora. Eu tenho uma oferta para o senhor. Falei, glória a Deus, eu parei, Senhor. Falei, vamos tirar essa foto, varão. Vai ser forte, vou até posar assim, vou fazer. Falei, pastor, ontem eu estava assistindo o culto pela internet. Ele não estava no local que eu estava pregando. Deus falou comigo, mas Deus me pegou. Aí minha esposa confirmou, viu? Porque para isso Deus colocou a esposa na nossa vida, para botar o dedo na cara, viu? Eu te falei! Amém. Quem é casado pegou na profundidade essa palavra. Já entendeu tudo. E aí minha esposa confirmou, falou, viu? Ele falou assim, então Deus me mandou abrir o cofre. Quando ele falou isso, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, meu Deus, Deus está nesse aeroporto. Deus mandou abrir o cofre. E Deus falou o seguinte, olha, vai lá suprir meu servo, porque ontem ele não foi suprido. Ele me trouxe uma oferta em dinheiro, que eu falei, será que eu posso entrar no avião com esse dinheiro? Eu não sabia, por causa da quantidade. E aí eu passei naquele negócio de filmar, assim, é Jesus. Senhor, tu sabes que eu não estou fazendo nada de errado, Senhor. O homem que me desse oferta, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei em casa, eu fui contar. Porque Deus é fiel, Deus não manda nem mais, nem menos. Tinha certinho o que eu tinha que pagar na segunda-feira. A tua recompensa não vem de homem, não vem de discípulo, não vem do outro pastor. A tua recompensa vem do alto. Ele está preparando os teus tesouros. Ele está preparando a tua coroa, a tua recompensa. É Ele que está preparando para você. É Ele que está cuidando de você. Sirva as pessoas e deixa que Deus te serve. Deus cuida de você. Sirva a tua geração. Seja lâmpada na tua geração. Seja luz na tua cidade. E deixa que Deus te ilumina. Deixa que Deus faça a parte dele. Ele é especialista em fazer a parte dele. Cumpre a tua. Cuida dos que Deus te confiou. Se Deus confiou na tua mão, é para você cuidar. Sabe uma coisa que eu mais escuto aí, pastor? Rapaz, na minha igreja só tem maluco. Porque o ser humano é complicado. É assim mesmo. Por isso Deus levantou pastores e não psicólogos. Porque psicólogo não dá jeito nessa maluquice. Quem dá é pastor. Porque psiquiatra não resolve o problema da família. Quem resolve é o pastor através do Espírito Santo. Quem é a solução do Brasil não é o próximo governo, é a igreja. E quem dirige a igreja somos nós, pastores. Você é a solução desse país.
Se você parar, o Brasil para. Se a tua igreja diminuir, o Brasil retrocede. Você não pode parar, tua igreja não pode parar, teu ministério não pode parar, porque você é a esperança dessa nação e você vai começar a lidar com pessoas e com problemas como nunca lidou antes. Deus vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te ensinar. Seja sensível, humilde para aprender, para receber, porque Ele vai te levantar. Deus vai te levantar e Ele vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Glória a Deus. Escute isso. Nunca mais julgue um pastor por causa da tua realidade infeliz. Fulano está de jato, em vez de estar pregando, eu estou aqui pregando evangelho nas favelas. Aí você acha que é mais especial porque ele está no jato e você está na favela? Essa é a mentalidade miserável que a gente tem. Estou falando de miserável de dinheiro não, é de mente mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, para alguns a necessidade é o avião. Porque você só está naquela favela, ele está de cidade em cidade. E ele precisa às vezes voltar para casa e dormir com a família, como você também gosta de dormir com a família. Como o teu projeto é pequeno, a tua provisão é pequena. Porque Deus sempre vai mandar provisão do tamanho do teu projeto. O que determina a grandeza de um ministério? O tamanho do projeto que ele botou diante de Deus. Então tem gente que falou, Deus, eu quero estar de cidade em cidade pregando o evangelho. Deus vai lá e dá um jato para ele. Aí você vai lá e vai julgar, podia estar alimentando os pobres, podia não. Quem foi chamado para alimentar pobre é você, ele foi chamado para estar de cidade em cidade. Cada um tem seu chamado e a gente não pode julgar o outro, ponto. A gente tem que parar com essa mentalidade do julgamento, tudo isso é falta de relacionamento. A gente não consegue se relacionar com quem está, entre aspas, se dando melhor. A gente acha que está se dando melhor porque os resultados naturais são diferentes, mas a nossa recompensa não é... Gente, é muito profundo. Você não mede se a pessoa está bem ou mal aqui. Às vezes ela está bem aparentemente porque esse é o caminho que Deus deu para ela para conquistar mais coisas para o reino. E na tua mão talvez não daria certo. Por quê? Porque Deus só dá aquilo que a gente pode administrar. Tem gente que se ganhar um pouco mais já fecha a igreja. Fala, para que eu estou com isso aqui aberto, gente? E fecha e vai viver a vida. Existe uma pesquisa que a gente está levantando para a Conferência Destino desse ano, pastor José, que 72% dos pastores fechariam a igreja se tivesse outra fonte de renda. 72% dos pastores fechariam suas igrejas se tivessem outra fonte de renda. Isso quer dizer que 28% dos pastores estão trabalhando pelo ministério. Com dinheiro ou sem dinheiro eu estou aqui. Deus me chamou para isso. Os outros são interesseiros? Não. É a necessidade, ele não sabe fazer outra coisa. Quando a gente tirar a venda do julgamento dos nossos olhos, a gente vai começar a olhar com misericórdia até para aquele que erra mais. Não é porque necessariamente ele é um interesseiro ou está fazendo por dinheiro. É porque a única coisa que ele sabe fazer, é a forma que ele sabe alimentar a família. Se ele fechar a igreja, não tem para onde ir. Então, em vez de nós reclamarmos, qual é a solução que nós vamos dar? Às vezes, tua igreja podia ter um centro de treinamento para líderes. Se um pastor grande do Brasil me chamou e falou assim, olha, você tem que ter cuidado, você está mentoreando muita gente. Eu falei assim, olha, mas eu só estou fazendo o que não estão fazendo. Se o senhor começar a fazer, outra pessoa começar a fazer, eu posso parar. Porque você sempre vai incomodar quando estiver fazendo algo que Deus mandou você fazer, mas não pediu para outros. Porque o problema do ser humano, o problema dos relacionamentos são os graus comparativos. Por que ele tem ou não tem? Por que ele anda de tal coisa ou não anda? Porque Deus deu para ele e não deu para mim. E a gente começa a ferir os relacionamentos e quebrar todos os princípios que Paulo nos ensinou aqui em Filemão. Você é meu companheiro. Não, tudo bem, volta lá para Filemão. Eu te treinei, mas não sou eu que vou colher o fruto desse treinamento. Que vai colher Filemão, volta para lá. A gente não aprendeu a se doar, como diz a Bíblia. A gente não aprendeu a dar outra face, como diz a Bíblia. A gente está levando o sermão da montanha na brincadeira. E o Evangelho de Cristo só vai ter efeito no país quando você começar a levar as palavras de Jesus a sério. Tudo que Jesus falou foi muito sério. E às vezes você acredita mais no que o professor da faculdade te ensinou, e está até hoje fazendo o que o professor te ensinou, mas não faz o que a Bíblia, as palavras de Jesus te ensinaram. Se alguém te ferir, não a face, por mais que tenha sido um discípulo que te
Custou trabalho, dá outra. Aquele que não abandonar pai, mãe, filhos por causa de mim, não é digno de mim. Esse dia eu sentei com meus filhos e expliquei a importância da gente entender que o que a gente desfruta hoje é a permissão de Deus. Se Deus nos pedir outra coisa, a gente vai ter que deixar tudo para trás para seguir a palavra de Deus. Se você não inculcar nos teus filhos que você vive para o reino de Deus e não para a instituição que você criou evangélica, eles vão sempre depender da instituição que vai pagar o salário deles no futuro, mas não do reino dos céus. E a instituição é muito boa, porque é uma das formas naturais de se manifestar o reino, mas é uma das formas. A igreja é a porta do céu. Mas você pode entrar numa casa pela janela? Se você abrir a janela, você consegue entrar? Claro. Pode entrar para uma casa pelo teto? Sim ou não, pessoal? Lógico. A gente tem na Bíblia um versículo que diz que 4 amigos abriram o teto para descer um aleijado. Agora, o que é mais fácil? Entrar pelo teto ou entrar pela porta? Ou seja, você pode conhecer Jesus e ser salvo sem entrar numa igreja. Você pode estar numa Cracolândia, drogado, o Espírito Santo se revelar a você e você se converter e ir para o céu, sim ou não? Sim, mas nas estatísticas, o que acontece mais? O que é mais fácil, se converter dentro de uma igreja ou na Cracolândia drogado? Dentro de uma igreja. Então presta atenção, a igreja não é a única forma, mas é a porta. É a maneira mais fácil das pessoas aceitarem Jesus e irem para o céu. É a maneira mais fácil das pessoas conhecerem a Deus e terem um relacionamento com Ele. Então, se a igreja é a porta, por que a gente não está investindo tudo que tem na porta do céu na terra que é a igreja? Porque a gente não acredita que ela é a facilitadora do evangelho aqui. A gente está vendo ela como uma instituição e não como a porta do céu. Mas isso também é por causa da nossa falta de relacionamento. Tudo vai voltar para pessoas. A gente está ferido com pessoas. Quando você fala, eu não acredito mais na igreja, não é na igreja que você não acredita naquele líder que te feriu. É pessoas. Igreja é parede, não te fere. Igreja é instituição, é parede, não te fere. O mercado pet shop, no meio de tanta crise, foi o único mercado que não deixou de crescer, porque as pessoas estão confiando mais em cachorros do que em pessoas. Isso é estatística. Por quê? O cachorro não te fere. Vem cá, dog, Bob. Aí ele vem, fica ali. Se fosse uma pessoa, ia querer te contar a vida dela, contar o que está sentindo. Eu só quero ver televisão. É difícil lidar com pessoas. Mas se você é pastor, não tem outro caminho. Deus vai te treinar para lidar com pessoas e com os problemas delas. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Quanto mais problema você resolver, mais autoridade Deus vai te dar. Quanto mais problema você resolver, mais unção Ele vai te dar. Quanto mais problema você resolver, mais Ele vai te levantar nesse país. Quanto mais problema você resolver das pessoas, mais como líder você será reconhecido por elas. Então prepare-se, porque a partir de hoje, você é um solucionador expert de problemas. Você é uma pessoa que sabe lidar com outra pessoa, que entende as fraquezas, a fragilidade, que tem empatia, que se coloca no lugar da outra pessoa, entende porque ela fez o que está fazendo, por mais que seja errado. Você nunca vai poder entender o adulto que a pessoa é se não escutar a criança que ela foi. Pessoas que foram abusadas na infância, que não tiveram um pai, como é que ela vai ter o mesmo nível de obediência que você tem se você foi criado dentro da igreja com pai e com mãe? O outro foi abusado sexualmente aos 5 anos de idade, cresceu na rua. E você quer que ele tenha o mesmo nível que você? Deixa de ser injusto, deixa de ser sem misericórdia. Entenda a vida das pessoas. Quando a Bíblia diz que não julgueis para não ser julgado, não é porque Deus queria colocar regra, é porque é impossível julgar alguém. Você nunca vai entender a vida de uma pessoa sem escutar o início e o fim. É impossível julgar. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem algo para fazer na tua vida e no teu ministério. Ele quer restaurar as coisas. Ele quer que você libere perdão para quem tem que liberar. Quer que você entenda que por um tempo você treinou aquela pessoa, agora vai ser bênção em outro lugar. E Deus vai mandar outras que já vão vir treinadas. Deus nunca vai deixar você perder alguma coisa se Ele não for restituir bem melhor para você. Coisas bem maiores. Bem maiores. Deus tem um plano na tua vida. E apesar disso ser um jargão evangélico, continua sendo verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque abusaram da verdade que ela deixa de ser verdade. Muita gente não quer falar de dinheiro na igreja porque abusaram de como se tirar dízimos e ofertas na igreja. Mas não é porque abusaram disso que isso deixa de ser verdade. Continua valendo como princípio.
Não deixa que o abuso de alguns fira os princípios que você tem. Não deixe que o erro de pessoas manipule a sua forma de pensar sobre elas. A nossa recompensa nunca virá dessas pessoas. A nossa recompensa vem do céu. Escuta uma coisa, tem coisas que você está fazendo aqui na terra que ninguém vai ver, mas os céus estão registrando. Os céus estão registrando, e quando o céu registra, ele começa a conspirar ao teu favor. Quando os céus registram, ele começa a conspirar ao teu favor, porque eles estão vendo coisas que você está fazendo e ninguém está fazendo. Quando os fariseus chegavam nas sinagogas, gostavam de sentar na frente das praças públicas, gostavam de fazer oração longas, Jesus fala assim, fique tranquilos, eles já receberam a recompensa. A recompensa é uma só. Você pode receber aqui na terra, não é pecado, mas já recebeu. Mas você também pode abrir mão da recompensa aqui e pegar lá em cima, que é eterno. Às vezes nós parecemos crianças. Sabe como é que minha filha age quando vai no shopping? Pai, eu quero essa boneca, pai, eu quero essa boneca. Eu falo, filha, não. A gente não está juntando dinheiro para ir de férias no final do ano para Disney? Estamos. Então, você prefere essa boneca agora ou ir para Disney daqui a alguns meses? A boneca agora. Porque criança é assim. Ela não sabe esperar o melhor, ela quer agora, o desejo de agora. Às vezes a gente parece criança. Deus falou, calma aí, eu vou te dar uma recompensa eterna. Ah, não, eu quero o carrinho agora. Eu quero a igreja cheia agora. Não, mas eu vou te dar uma coroa no céu. Não, eu quero que... A gente é criança. A gente quer agora. Enquanto Deus está falando, não, agora é hora de trabalho. Agora é hora de plantar. Agora é hora de dar vida pelos outros. A tua recompensa está lá na frente e eu vou te entregar. Eu mesmo, nas minhas mãos, te entregarei. Vai chegar num dia que o inimigo vai tentar vir contra você e te acusar. Vai chegar um dia que o inimigo vai tentar vir cobrar uma dívida de você. Falar, não, você mentiu, você me deve. E Jesus, figurativamente, na carta do apóstolo Paulo, a Filemão, Jesus vai ser como Paulo. Vai se colocar na frente do devedor e falar assim, eu pago essa dívida. Bota na minha conta. Eu te dou um cheque que eu emiti há 2000 anos atrás, com letras de sangue. Está tudo pago, ele não deve mais nada a ninguém. Eu paguei a dívida dele, eu paguei a dívida dela. A sua dívida já está paga. Não importa como foi seu passado, o que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. Quando sair daqui dessa conferência no teu ministério, nunca mais as coisas serão iguais. Nunca mais ficará do tamanho que está. Deus vai te levantar de uma forma que você não imagina, que você não espera. Você tem que se preparar para viver o melhor de Deus. Você tem que se preparar para viver uma etapa de crescimento sobrenatural em tudo que Ele confiou na tua mão para fazer. A Bíblia diz, tudo que Deus confiar na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Vai no limite da tua força. Até quando eu tenho que ir? No limite da minha força, conforme a minha força. Se eu tenho força, eu ainda faço. Se eu estou respirando, eu ainda continuo caminhando. Mas está difícil, vai conforme as tuas forças. Vai conforme as tuas forças. Continua caminhando. Mas estou me ferindo, continua caminhando. Mas estou me elogiando porque eu estou indo bem. Continua caminhando. Nem crítica, nem elogio pode te parar. Continua caminhando, vai em frente. Não para. Tua recompensa está lá no final da corrida. Continua correndo. Não se distraia no meio da corrida. Quem se distrai perde posição na corrida. Não se distraia com nada. Continua andando. As pessoas vão continuar te ferindo. Continua andando. As pessoas vão continuar falando mal quando você fizer tudo certo ou errado. As pessoas sempre vão criticar você fazendo tudo bem ou tudo mal. Continua andando. Não pare por causa de pessoas, porque você foi chamado por Deus para cuidar dessas pessoas. E porque eu sou pai, e porque meu filho é um neném, porque eu tenho habilidade para cuidar de quem não sabe fazer, não sabe trocar a própria fralda. Já pensou se eu ficasse, essa criança não sabe nem trocar a fralda? Que coisa! Tem que ficar limpando todo dia. Com o filho a gente não faz isso porque a gente entende que ele não tem habilidade para fazer sozinho. Com os discípulos a gente quer que ele faça o que a gente faz há 30 anos. É um bebê na fé. Está começando. Mas a gente quer cobrar que ele seja o melhor. Sem a gente nunca ter trocado fralda durante anos. Esses dias eu fiz conta com a minha esposa. Eu vou ficar 15 anos da minha vida limpando neném, trocando fralda. 5 anos eu fiz com a Júlia. 5 anos eu fiz com o José. Desfraldou, mas até hoje, quando ele vai no banheiro, pai, acabei.
E agora nasceu o Joaquim, são mais 5 anos, 15 anos. Sabe quando eu vou subir nesse altar e falar assim, aí ó, tá aqui meu filho, acabou a faculdade, mas também 5 anos levando ele no banheiro, trocando a fralda. Sabe quando a gente faz isso? Nunca. Porque quem fez por amor nem lembra do que fez. Nem foi pesado. Se você não está no ministério por amor, você sempre vai reclamar das fraldas que trocou. Se você não está cuidando deles como filho, você sempre vai ficar anotando, dei uma mamada sexta-feira, sábado eu levei no parque, tudo é uma obrigação, e você anota para cobrar depois. Mas no amor a gente não consegue cobrar, porque a gente nem lembra do que fez, nem foi pesado para a gente. Deus está te restituindo um amor pelas pessoas nessa manhã, para que você possa avançar num nível sobrenatural como você nunca imaginou. Deus está elevando o nível da sua autoridade espiritual, da sua autoridade no mundo espiritual, para que quando você falar, o povo comece a entender, a escutar. Se você acha que já fez muito, prepare-se que os teus melhores dias ainda estão por vir. Deus ainda vai te levantar muito mais do que te fez vir até aqui. Ainda tem muito mais para viver, ainda tem muito evangelho para pregar, ainda tem muitas pessoas para você cuidar, ainda tem muito evangelho para você ministrar, pregar, ainda tem muitas pessoas para serem curadas pelas suas mãos. Ainda tem muitas almas que não conhecem Jesus e vão conhecer por causa de uma palavra sua. Agora presta atenção, quem não está fazendo nada sempre vai tentar confundir a tua identidade. Que a gente consegue registrar, porque nos escrevem de 120 a 150 pessoas se convertem por mês pelos nossos vídeos na internet. Ou seja, a gente não tem um registro de todo mundo, porque eu não consigo, só quem me escreve eu consigo fazer um registro. Então a média é de 120 a 150 conversões. Se você entrar no meu Instagram, nos comentários do YouTube, você vai ver lá, meu marido se converteu 2 semanas atrás escutando uma palavra sua. Meu filho estava nas drogas, escutou no celular uma palavra, o áudio, e se converteu. Mas às vezes eu recebo outro tipo de palavra na internet. Falso profeta. Por que você não está pregando sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus? Está pregando aí sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional. Porque quem não está fazendo o que você está fazendo vai criticar os resultados que você tem. Presta atenção, no livro O Maior Poder do Mundo, que é esse livro novo que a gente lançou, eu falo sobre os 8 poderes que regem a humanidade. E o primeiro poder que rege a humanidade é o poder da informação. Se você entender esse livro, a tua vida ministerial vai mudar. Escute isso. A informação é o petróleo de hoje. Banqueiros vivem de informação, não de dinheiro. Pablo Escobar ficou décadas na frente de um negócio ilegal por causa da informação, não por causa do dinheiro. Ele sabia onde estavam as blitz, quem era o juiz que ia julgar o caso, ele tinha informação de tudo. Por isso ele conseguiu. A informação é um poder poderosíssimo. É um poder poderosíssimo. Amém. É o hebraico, está vindo o aramaico. É porque é o seguinte, eu fui alfabetizado em aramaico, né? Então, escute. Quando Deus tomou uma decisão no céu, de destruir a terra, ele chegou à conclusão e falou assim, vou destruir a terra, pronto. Decisões que são tomadas no céu não são compartilhadas com pessoas que estão na terra. Mas a Bíblia diz, pode atender, irmão, a gente espera. Mas a Bíblia diz que Deus passou os olhos sobre a terra e achou graça em Noé. Aí quando Deus acha graça em alguém, ele é capaz de compartilhar segredos que foram compartilhados no trono. Quando Deus acha graça em alguém aqui na terra, ele compartilha decisões que ele tomou no céu com gente que está aqui na terra. Ele chama Noé e fala o seguinte, Noé, eu vou destruir toda a terra. Prepara uma arca. E Noé começou a construir uma arca numa época que não chovia. E todo mundo começou a zombar dele. Maluco, o cara está há anos fazendo isso. Porque quem não tem a informação que você tem, vai zombar do que você está fazendo. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus me deu uma informação. Eu vou começar a curar meu povo. Mas antes de trazer um avivamento sobre o Brasil, eu vou trazer uma cura na vida emocional e financeira do meu povo. Eu comecei a pregar sobre emoção e finança. Aí muita gente critica por quê? Porque ele está doido para morrer logo, porque a vida dele está uma desgraça. Então fala, prega sobre o Apocalipse. E ele quer que eu mude a minha identidade e a palavra que Deus me deu. Só que ele está sentado no sofá criticando pela internet que eu estou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia pregando o evangelho. Então eu não posso aceitar essa crítica de quem nunca construiu nada na vida. Construiu nada e quer me criticar.
Deus me deu uma identidade, uma missão, e eu estou firme, um propósito, eu estou firme nele. Então por que eu prego o que eu prego e não prego outras coisas? Porque eu tenho uma informação que pouca gente tem. Então estão me vendo construindo arco, estão zombando de mim. Doido. Era para estar pregando sobre o avivamento do girar invertido, mas está... Porque não tem informação que você tem. Quando a morte veio sobre a terra através do dilúvio, só quem tinha informação se livrou. Porque quem tem informação se livra da morte, sai na frente, prospera, passa para um próximo nível. Sobre o que Paulo escreveu para Filemão, encerra aqui, nesse livro a gente fala sobre o poder dos relacionamentos, o poder da tua networking. A maioria das coisas que aconteceu na vida de grandes homens de Deus foi por causa dos contatos que eles tinham. José, quando estava na prisão, em vez de estar murmurando, que nem às vezes você murmura quando está num lugar que não era para estar, fazendo o que não queria fazer, José, em vez de estar, eu estou aqui injustiçado, Deus me prometeu, não cumpriu, era para eu estar governando, eu estou preso. Em vez de ele estar reclamando, ele estava fazendo contato, trocando WhatsApp com o copeiro. Me dá teu WhatsApp aqui. Ele estava aumentando a networking dele. Tem gente que perde tanto tempo reclamando da vida e do ministério que não tem tempo de fazer amizade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está reclamando do tamanho da sua igreja, do lugar que ela está, você está reclamando do que está fazendo, do ministério que Deus te colocou hoje. Mas José também estava num lugar que ele não merecia estar. José estava fazendo algo que ele não queria fazer. José estava preso injustamente. Mas tem lugares que você não merece estar, não era para estar, mas quem vai soprar o teu nome diante dos palácios está lá dentro. Então Deus vai te deixar lá por um tempo. Então José ficou um tempo na prisão para conhecer quem iria soprar o nome dele no ouvido de Faraó. E se você no tempo difícil não está fazendo as amizades certas, ninguém fala do teu nome. Nesse livro eu falo, no capítulo de networking, de contatos, eu falo o seguinte, de relacionamentos. Relacionamento verdadeiro não é ter um monte de contato no teu WhatsApp. É ter amigos que têm coragem de citar o teu nome diante de pessoas estratégicas. Porque quando você está diante de pessoas estratégicas, você tem pouco tempo para falar. E naquele pouco tempo você fala, você já conhece o Douglas? Aí realmente ele é meu contato, eu sou contato. Somos amigos, temos um relacionamento. Eu tive coragem, no meio de tantas pessoas, de em pouco tempo, citar o Douglas. Foi o que aconteceu com o copeiro. Você tem José. Existem poderes que estão disponíveis aqui na terra. E nenhum deles você compra com dinheiro. Porque tudo que o dinheiro pode comprar é barato. O que o dinheiro não compra é realmente caro. O dinheiro pode comprar o melhor colchão, mas não paga o seu sono. O dinheiro pode comprar uma mega festa de casamento, mas não garante a longevidade do mesmo. O dinheiro é muito limitado. Mas tudo que você quiser ser ou ter, você vai ter que investir a moeda mais valiosa do tempo que eu falo nesse livro, que é o tempo. A moeda mais valiosa do mundo, que é o tempo. Todas as coisas poderosas aqui na terra você vai comprar com tempo. Quer ver? A fé vem pelo... Ouvir custa dinheiro ou custa tempo? Tempo. Você compra a fé com tempo. Se alguém... Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a... que ele vai dar liberalmente. Pedir a Deus custa dinheiro ou custa tempo? Orar. Tempo. Sabedoria se compra com tempo, fé se compra com tempo. Amor. Quero casar. Eu vou casar porque eu tenho 1 milhão e ela vai se impressionar comigo ou porque gerou um amor entre nós? Amor. O amor se compra com tempo. Então todas as coisas, todos os poderes que regem a humanidade, você vai ter que direcionar a moeda mais valiosa do mundo, que é o seu tempo. Seus relacionamentos. Se você tem amigos por causa do dinheiro ou do ministério que tem, você não tem amigos, você tem sanguessugas. Amigo vem com tempo investido. E não por causa de algo natural que você tem. Então esse livro vai te ajudar, vai destravar a tua mente, vai te colocar em outro nível. E antes de orar por você, quero só avisar isso, que a gente vai estar lá fora, com os livros, O Maior Poder do Mundo, e os outros livros também, Dinheiro Emocional, 12 Dias para Atualizar a Sua Vida. Mas uma das funções que Deus me deu na terra foi treinar essa geração através de livros. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos sido bem-sucedidos. Nos últimos 18 meses, a gente tem estado na lista dos mais vendidos do país.
E eu recebi alguns prêmios do ano passado para cá, e um deles dizia o seguinte, estou falando prêmios de livrarias, Saraiva, grandes editores, dizendo o seguinte: antigamente o Brasil lia gurus e bruxos, agora está lendo pastor.